Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 39.500 dólares. Bitcoin que não consegue romper para cima e está novamente tentando romper para baixo. Hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar o que eu espero para as próximas horas e dias com a minha estratégia no momento. Além disso, quero falar um pouco do dólar a quase R$5 e também um pouco sobre onde as instituições estão tentando segurar o preço, principalmente abaixo. Temos algumas ordens grandes na região ali dos 39, então a gente vai olhar certinho onde elas estão, porque se forem perdidas, nós podemos ter problemas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui já numa hora, tá? Falando um pouco sobre a tentativa de rompimento para cima e agora essa tentativa de rompimento para baixo. Vamos discutir aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo e o que a gente pode esperar para as próximas horas. Também vamos atualizar a situação aqui dos nossos indicadores de sentimento, principalmente os de price action, tá? Quero mostrar para vocês onde as baleias estão colocando as ordens aqui, tentando segurar o preço também. Então acho que é bem importante. Além disso, vamos falar do dólar, que de novo está subindo mais de 2% aqui, quase em R$5 novamente, tá bom? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar aqui no uma hora para relembrar vocês que a situação do Bitcoin ela ainda não é muito confortável, né? A gente basicamente está numa tendência de baixa aqui desde do começo de abril, na verdade, né? E a gente, apesar de ter tentado demonstrar força em diversos momentos, a gente não consegue se manter acima de zonas importantes, né? Uma zona muito importante que a gente estava de olho era justamente entre os 40.500 dólares e os 41 ontem, né? É uma região que, infelizmente, a gente não conseguiu romper, muito menos fazer um rompimento confirmado, tá bom? A gente dá uma olhada aqui no nosso Open Interest, ele continuou em queda com a gente subindo, rompendo os 40.500 e não subiu, né, como a gente gostaria de ver para acreditar que a tendência de baixa tinha terminado, né? Nesse momento, o que seria muito bom para a gente ver o preço aqui demonstrar essa força? Seria formar esse pivô acima dos 41 mil dólares mesmo, com isso aqui voltando a subir. Enquanto isso aqui não subir, eu realmente estou tendo muita dificuldade para acreditar que uma nova tendência foi formada e, portanto, a maior probabilidade é a gente continuar nessa tendência de baixa. Na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui é formar padrões de continuação e rompê-los para baixo, né? Às vezes a gente até vai lá, dá um rompimento para cima, mas parece que é só um respiro para a gente continuar a baixa, tá? Então, enquanto a gente não tiver uma demonstração de força com muito volume, rompendo os 41 e esse Open Interest subindo de maneira decisiva, eu realmente não consigo ficar muito otimista no Bitcoin, tá? Parte dessa queda pode ser explicada também pelo S&P 500 que está despencando, tá bom? A gente teve mais queda hoje no S&P 500, a gente está indo de novo testar o fundo lá, como vocês podem ver, uma queda aí nesse momento do S&P 500 de quase 2% também, tá? Então se a gente vier aqui formar o pivô abaixo do fundo, é um péssimo sinal, é um sinal de que provavelmente a gente vai ver o Bitcoin abaixo dos 39, indo testar os 38 novamente, tá? Então toma cuidado com esse fundo aqui do S&P 500, se a gente perder ele, para mim, é um sinal de perigo para o Bitcoin, correto? E quais são os suportes importantes do Bitcoin? Primeiramente, vamos falar um pouco de suportes técnicos, né? Afinal, a gente tem alguns suportes importantes depois do nosso rompimento para cima, né? E o primeiro suporte que eu destaco é justamente o que a gente está brigando agora, tá? Repara que essa região aqui que a gente está, nos 39.400 dólares, é uma região de Fibonacci, é uma região também de suporte no VPVR. Perder essa região já seria bem ruim na minha visão, tá? E uma confirmação aqui de um rompimento para baixo viria num rompimento da região aqui. Poderia colocar dos 39, tá? Mas como a gente teve muitos volumes aqui nessa região e tem esse 0,786, então eu vou ter que colocar aqui próximo do fundo dos 38.600, tá? Mas toda essa região, 39.400, 39, 38.600, ir rompendo essas regiões seria muito ruim, tá? Mas como a gente já sabe onde estão as ordens das instituições, eu sei que perder os 38.600 provavelmente levaria a gente para um teste nos 38 e do jeito que estão as coisas, realmente não acho que a gente vai segurar, tá bom? Então a gente precisa cuidar dessas zonas de Fibonacci e esses suportes no VPVR, correto? Levando
Se tem um lado bom no dia de hoje, né, com todos os mercados globais caindo, inclusive aqui no Brasil, é que basicamente a gente está vendo o dólar subir, né? Quando o dólar sobe, os nossos investimentos em dólar, incluindo o Bitcoin, tendem a se valorizar aqui no Brasil, tá? E nesse momento eu vejo o dólar voltando para uma zona extremamente importante, tá? Não que a análise técnica aqui vá fazer grande diferença no dólar, mas a gente precisa entender uma análise técnica básica aqui, né? Ou seja, a tendência. A tendência do dólar agora é de baixa. E o que a gente está vendo nesse momento é um reteste de zonas importantes, como é, por exemplo, aqui, ó, essa região dos 5 dólares, que é justamente 0,382, então ela está encontrando resistência aqui agora. Ou seja, para quem comprou muito dólar aqui, talvez já seja o caso de começar a ir vendendo um pouquinho aqui, né? Dependendo da sua estratégia de rebalanceamento, tá bom? Porque agora a gente assumiu uma tendência de baixa no dólar e a gente pode ver muita volatilidade, com certeza, com as eleições, né? E muitos fatores aí políticos, inclusive fatores levados à incerteza que está o mundo e a guerra, podem impactar diretamente esse dólar, mas a gente precisa entender que a tendência dele agora é de baixa, tá bom? Eu particularmente ainda não estou rebalanceando, mas vou ficar de olho para os próximos dias, afinal, se a gente começar a subir muito dos 5 dólares, talvez já faça sentido eu ir rebalanceando de novo, né? Afinal, quando a gente faz esse rebalanceamento, a gente entende que a gente compra o dólar barato e vende ele caro, né? A gente nunca sabe o futuro, mas a gente sabe, de acordo com a tendência e de acordo com regiões de Fibonacci, regiões de resistência que a gente tem no VPVR, que a gente está em zonas interessantes aqui. Repara que o VPVR já tem muita resistência aqui, e eu estou olhando aqui um gráfico de anos, tá bom, no dólar, correto? Continuando, né, e falando um pouco aqui sobre a análise de sentimento, a gente tem alguns pontos importantes, tá bom? Então vamos voltar para a tela aqui. Primeiramente, eu acho que é decisivo a gente entender que para a gente ter o rompimento lá realmente ficar mais otimista, a gente vai querer ver um aumento desse Open Interest. Quando ele tiver basicamente só subindo quando a gente cai, né? Agora, por exemplo, já voltamos a subir aqui nessa última queda. Quando ele continuar fazendo isso, está muito claro que a tendência é de baixa, tá bom? E justamente por isso a gente precisa ser mais conservador e não se expor tanto nesses momentos, tá? A gente sim está muito ligado ao S&P, mas o Bitcoin está claramente dando sinais para a gente aqui que a tendência não está forte para alta. Na verdade, está forte para baixa, tá bom? A gente até teve um falso rompimento lá em cima dos 42, né? Mas voltamos rompendo verdadeiro para baixo, tá bom? Então toma cuidado com isso. Nesse momento aqui, se a gente pode olhar algo positivo, é que o nosso long short ratio ele deu uma quedinha, né? Ele estava próximo aos 3, nesse momento ele volta para os 2. 2.1 na verdade, né? Mas vocês sabem, pô, 2.1 longos para cada short, historicamente é até muito mais comum do que 3, obviamente, mas não é algo saudável, né? Alguns dos apocalipses que nós tivemos foi com long short ratio de 2 e pouco. Então toma cuidado, não é bom o long short ratio estar em 2. Só é melhor do que ontem que estava em 3. Beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente teve algumas liquidações fortes e algumas vendinhas a mercado aqui. Então eu acho que sim, continua fazendo sentido a gente se expor um pouco, tá? Principalmente se você conseguiu aguardar para se expor nesses momentos de grande liquidação aqui e que a gente vai começar a ver as instituições começam a colocar ordens abaixo, tá? Obviamente a gente pode ver aqui no book, né? Mas a gente vai olhar de uma maneira um pouco mais próxima aqui no gráfico do Trading Light. Vamos lá. Basicamente, a gente tem bastante ordem aqui de instituição tentando segurar na região entre os 39.100 dólares e os 39, tá bom? Essa é uma zona bem importante. Além disso, a gente tem algumas ordens aqui na região dos 38.800, ou seja, perder esses 38.800, galera, para mim já é muito ruim, tá? Não acho que os 38.600 ali vão segurar por causa daqueles voluminhos. Então a gente precisa entender onde essas instituições estão colocando as ordens e basicamente são aqui, né? Repara, essas ordens não são certeza que o preço vai segurar, inclusive tinha algumas ordens na região entre os 40 e os 39.500 e não seguraram, né? Isso aqui só pode ser uma zona onde a gente vai estar de olho para acumular se tiver muita venda a mercado e muita liquidação. Beleza? Então, nesse momento, a gente continua bem pouco exposto, né? Eu acho que foi a tônica dos últimos dias aí. E a gente se expõe um pouquinho agora, entendendo que se a gente começar a romper aquelas zonas ali dos 39, 38.600, galera, a gente pode ter quedas muito feias aí no mercado, né? Então, não era dia de altcoin ontem.
E hoje, se for para escolher alguma coisa, eu iria no Bitcoin, não me exporia muito ou colocaria stops curtos, tá bom? Afinal, muito vai depender aqui do que o S&P 500 vai fazer, né? Se o S&P 500 for lá e perder o fundo, provavelmente o Bitcoin vai perder fundo também. Então toma cuidado, beleza, galera? Investidores, então é isso, tá? Dia bem tenso aí, mas acredito que por ainda estarmos em extremo medo, por a gente ainda estar numa situação assim, a gente tem que estar um pouco exposto, né? A gente só não pode se expor demais. Se a gente está muito exposto, pensa em colocar o stop para você sobreviver aos próximos dias e semanas que podem ser tensos, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê à noite antes das 8 horas. Até lá.